noite, meu nome é Daniela. Boa noite, meu nome é Joelma. A gente está aqui para entrevistar o professor Daniel sobre o que seria para ele o turismo inclusivo e sobre algumas experiências. Você costuma viajar com frequência? Sim. E o que mais influencia na sua escolha de um destino turístico? É sempre relativo, né? Então, depende de ser um espaço novo, um ambiente com muita natureza. Depende também da data, do que eu vou fazer, é bem relativo. Mas pensando no sentido de escolha, eu busco muita segurança, né? Ambientes que sejam seguros para que eu esteja. O senhor já deixou de visitar algum lugar por medo de preconceito ou discriminações? Já deixei sim. Já pensei. Principalmente, hoje Maceió mesmo é um lugar que eu não indicaria muito para a comunidade LGBT. A gente ainda tem corre muito risco, né? Eu acho que a gente tem pouca opção, as pessoas culturalmente não estão muito preparadas. Olhando hoje, né, pela experiência de estar aqui, eu acho que Maceió seria um lugar que eu teria um pouco de receio. Porque a violência que a gente pensa nem sempre é só a violência física, né? A gente tem outros tipos de violência que fazem parte desse pacote turístico de risco, né? O risco no turismo. Às vezes é aquele ambiente que faz outras pessoas se sentirem seguras, como por exemplo, aqui é familiar, Isso. Né? Porque para outras pessoas é aconchegante para a gente Isso. assim um alerta, né? Entre as suas viagens, alguma viagem que você tenha feito, você já sofreu algum tipo de preconceito? Já em Alagoas. Em Maragogi, eu fui com um namorado e lá a reserva era para casal e quando a gente chegou e a gente fez o check-in, eles separaram, eles mudaram a opção do quarto para 2 camas. Então a gente teve que chamar a camareira, falar, fazer reclamação, todo um processo, né, chato para que eles pudessem resolver o nosso quarto. Foi em Maragogi. E hoje o senhor se sente seguro para demonstrar afeto em público quando está viajando? Nem em todo lugar, nem sempre. Eu tenho medo aqui em Alagoas. Na Bahia, em alguns lugares, eu tenho medo, né? Dependendo do lugar, eu tenho medo. Não é fácil ainda. Quais características fazem o senhor considerar um destino como inclusivo? Eu acredito que a receptividade do próprio lugar, né? Desde como as políticas públicas turísticas do local, ela faz suas campanhas, esse processo de conscientização ele é forte, a gente sabe, né? Se a cultura do lugar ela permite, né, as manifestações da diversidade, né? Se ela é uma cidade diversa, né? Então esses dados públicos eles são muito importantes para a gente capturar um pouco da cultura local. O segundo ponto é pensar desde a contratação, né, da reserva, né, do primeiro contato com o meio de hospedagem, as programações do local, se eles têm mesmo essa perspectiva, né, ligada à diversidade no sentido geral. Às vezes tem até questões públicas, né? Sim. Divulgação e tudo mais. O senhor pesquisa sobre a receptividade da comunidade LGBT antes de viajar? Sempre vou nos comentários para dar uma olhada, né, dos aplicativos de avaliação, do próprio Google, né, a gente sempre busca. Ao contrário de uma pergunta que eu já fiz, já teve alguma experiência positiva relacionada à inclusão da Já. Isso também é importante, né? Sim, São Paulo é sempre positivo, né? Salvador tem alguns lugares extremamente receptivos, Recife tem muitos lugares receptivos para a comunidade LGBT. Pipa é maravilhosa para a comunidade LGBT. Assim, no acolhimento mesmo, né? De ver tudo com naturalidade, né? Estarem abertos ao público, né?
Eu já tive várias experiências positivas. Você não acredita que uma experiência negativa relacionada à falta de inclusão pode desincentivar outras pessoas a viajarem? Não só desincentivar, mas ela pode, dependendo do nível dela, desencadear prejuízos aos estabelecimentos ou à região, porque é perder um nicho de mercado, né? Pensando numa perspectiva capitalista, né? De mercado, de lucro, qualquer, né, atitude que afugente esse público é perda de receita para essas empresas. Acredita que hoje os hotéis e pousadas e outros meios de hospedagem estão preparados para receber esses turistas, desse público? Não estão. Não estão, porque uma coisa é o dono do negócio, ele dizer que ele é aberto, que o negócio dele é aberto a todos os públicos. Outra coisa é os funcionários que eles têm, né? O nível de qualificação que ele dá, de aprimoramento, né? Então as violências, elas são sutis, elas não são, em todas as vezes, manifestadas em palavras, mas em gestos, em expressões, né? Então eu acredito que a gente tem ainda muito mais a formar os meios de turismo, né? E eu disse da hospedagem, mas os diversos meios de turismo a perceberem isso com mais naturalidade e respeito. Certo, professor. Eu vou passar as perguntas para a minha amiga Joana, porque ela também tem algumas coisas para perguntar. Você já escolheu um destino especificamente por ele ser conhecido como acolhedor para as pessoas LGBT? Já. Sempre, na minha programação anual, sempre tem São Paulo, né? Por ser esse lugar de maior liberdade, né? Mais abertura. Madrid, que é maravilhosa, que é extremamente LGBT. Então são lugares seguros, né, para a comunidade. Como você avalia a importância de treinamento sobre diversidade para profissionais do turismo? Como eu falei, até antecipando as respostas anteriores, é fundamental que os estabelecimentos eles formem, né? O próprio IFAL, a disciplina da professora Valéria, é um mecanismo de já inserirem vocês no mercado, sabendo, né, dessa demanda, dessa exigência, na verdade, em tratarem a hospedagem, os meios de turismo, também numa perspectiva diversa e inclusiva. Você considera importante que a empresa do setor turístico demonstre apoio à diversidade? Fundamental, né? A gente está num país laico, em que a própria Constituição ela diz que todos somos iguais perante a lei. Se a Constituição nos assegura isso, então isso é uma prerrogativa para que as instituições públicas, as instituições privadas sigam isso à risca. Então, todos somos iguais perante a lei, todos somos contribuintes, todos somos cidadãos. Então todos dependem, né, merecem o respeito devido a qualquer grupo, qualquer pessoa, independente do que ela é, no sentido da sua sexualidade, do seu gênero, da sua condição financeira, né, de onde mora, da regionalidade, enfim. E ser tratado da mesma forma também. Isso. O que você poderia ser feito para tornar o turismo mais exclusivo? Começa pela formação, né? Então, eu considero que, por exemplo, os cursos aqui que tem a disciplina de turismo inclusivo, cria a base para que vocês tenham essa visão. As políticas públicas, elas são indispensáveis nesse processo, né? O trabalho em rede, né, dos grandes hotéis com os pequenos ou entre os pequenos,
ou os meios de turismo outros, né, que atendam pessoas, estarem sempre preocupados nesse processo de formação, de, né, informação, né, de melhoria constante nessa relação, porque o turismo, né, assim como a hotelaria, ele lida com pessoas, e pessoas são dinâmicas no contexto contemporâneo, né, numa linha histórica. Você acha que o Brasil é um país acolhedor para turistas LGBT? E por quê? A gente tenta, o Brasil se esforça, né? O Nordeste se esforça, mas a gente sabe que em muitos casos há uma maquiagem disso, né? Mas eu acredito que tem sido melhor, a gente tem avançado mais no quesito turístico para se tornar inclusivo, mas a gente ainda tem muito a caminhar, muito mesmo. Eu acho que estamos começando a dar os primeiros passos. Já recomendou ou deixou de recomendar algum destino por questões relacionadas à inclusão? Já, sim. Já. Eu deixaria de, por exemplo, esse resort que eu fui em Lagos, eu não indicaria para ninguém da comunidade, né? Alguns locais aqui em Maceió também eu não indicaria, não a cidade como um todo, mas alguns lugares. Né? Em Salvador, alguns lugares também eu não indicaria. Você já encontrou alguma dificuldade para atualizar serviço turístico por causa da sua orientação sexual e identidade de gênero? Sim, as pessoas normalmente não sabem os roteiros LGBTs. É muito difícil. Algumas cidades, se você perguntar assim, qual o roteiro LGBT que tem na cidade? Não sei. Nem sabe se tem às vezes, né? Então já aconteceu várias vezes, de vários lugares que eu fui assim, que você não encontra, né? As pessoas têm até vergonha às vezes de ter que dar essa informação para o LGBT sobre os espaços que ele quer ir, que seja da comunidade. Então já me deparei com essas situações. Que conselho você daria para alguém LGBT que deseja viajar pela primeira vez? Que faça pesquisa, né? Como vocês mesmos no roteiro de perguntas colocaram, é necessário que se certifique, né, dos lugares mais seguros, que é a primeira coisa que a gente tem que pensar enquanto comunidade LGBT é onde está a segurança, né, para que a gente transite. Então, buscar entender quais lugares são seguros, né, para que se esteja. Esse é um ponto principal. O segundo onde a comunidade mais frequenta, né, onde na cidade, as festas, não se reduzindo a um gueto, mas onde também, né, esses ambientes acolhem bem e protegem a comunidade LGBT. Porque a gente também tem percebido uma ruptura dessa cultura do que é LGBT e do que não é, né? Ao mesmo tempo que é ótimo, ainda assim é um pouco preocupante se o espaço ele não se entender como inclusivo. É tipo, vamos pensar um bar, né, que ele começa a receber a comunidade LGBT, mas o dono é homofóbico. Não aceita. Por mais que a comunidade frequente, ali não é um lugar seguro. Não é. Né? Porque em qualquer confusão que exista, obviamente por aquela cultura daquele espaço, ele ser, né, de alguém reacionário, né, de alguém conservador, a vítima pode se tornar, na verdade, o réu da situação, né? Então, eu, por exemplo, eu falo sempre sobre esse caso. Uma vez, eu fui num show de pagode na Bahia. E aí, a minha sorte é que
a entrada dos banheiros era aberta. Era um corredor que os mictórios eles eram todos com porta, mas o corredor para acesso ele era aberto. E aí eu tava com uma amiga, ela foi, eu aguardei ela primeiro no banheiro, depois ela me aguardou, e aí eu entrei, ela me acompanhava, né? Aí eu entrei no mictório, quando eu tô saindo, 4 homens saíram dos mictórios, me abordaram e começaram a me dizer um monte de palavras, né, ofensivas, e me seguraram pelos braços e eles iam começar a me espancar. Só que minha amiga estava acompanhando tudo de longe. E aí ela correu em todo do banheiro porque ela visualizou tudo, né? Então eu fui salvo pela sensibilidade dessa amiga. Mas observe, se eu entro num banheiro em que o dono ele é homofóbico e ele não acompanha uma mesma situação dessa, acontece, com toda certeza eu vou ser a pessoa que causou a situação. Vai ser o alvo, né? Não, eu já sou o alvo, mas qualquer leitura da situação, ela vai ser feita numa perspectiva de que eu provoquei. Porque imagine 4 homens que testemunham contra mim, alegando que, por exemplo, eu assediei um deles e por isso que eles me encheram de porrada. Quem vai conseguir contestar isso? Entendeu? Então, essa cultura da segurança, né, do medo, da violência, ela precisa do apoio integral, né, das políticas públicas, né, das instituições públicas, privadas que trabalham com turismo, né, dos donos dos locais, porque a todo momento você é vítima. Então é isso. Na sua opinião, qual é a principal importância do turismo exclusivo para a sociedade? Como o próprio termo diz, incluir, né? A gente não vai excluir ninguém, né? O que esse movimento de trabalhar a diversidade, né? A acessibilidade é de incluir mais pessoas, não é de tirar o direito de quem já sempre gozou, né? Que são as pessoas que estão dentro da lógica heterossexual, né? Cisnormativa, que nunca foram barrados, né? Exceto as mulheres que vivem sob ameaça permanente, mas a ideia não é excluir, mas pelo contrário, fazer com que qualquer cidadão, qualquer pessoa acesse os diversos ambientes sem ter medo de ser quem é. Existe algo sobre o turismo exclusivo ou sobre sua experiência de viagem que você gostaria de apresentar e que não foi perguntado? Sobre o turismo inclusivo? Sobre sua experiência de viagem. Minha experiência? Uhum. Eu acho que a parada LGBT de São Paulo, que é assim uma revolução, né, do encontro da comunidade, do tanto que aquilo movimenta de recurso, né, de festa, né, e que o mais engraçado que as confusões que eu via acontecerem não era da comunidade LGBT, eram de pessoas, as que eu vi, eram de pessoas não LGBTs, ou com briga, ou com algum tipo de comportamento, né, excessivo para o ambiente. Então, para mim, eu acho que foi uma experiência muito bonita, né, de ver tantas pessoas diferentes reunidas e ver o poder, né, principalmente econômico, que essas pessoas conseguem movimentar. Né, já que a gente fala de turismo, mas a gente está falando também de um sistema que passa pelo lucro, pelo capital. Então, para mim, foi impressionante a parada LGBT de São Paulo. E é isso, obrigada. Nada.